estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à atividade da reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier. Eu me chamo Simone e estarei com vocês hoje falando do tema da noite. Para iniciarmos as nossas atividades, irei fazer a leitura de uma mensagem seguida de uma prece. Então,
vou ler a mensagem de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, do livro Doutrina de Aplicação. Então, um trecho que diz assim: prepara a terra e farás a sementeira, aduba o solo e terás a plantação. Lavra a madeira e encontrarás a estátua divina. Condiciona o barro e a argila dar-se-á o vaso. Malha a bigorna e o ferro conferir-te-á benefícios. Estuda e aprenderás. Auxilia e colherás o auxílio. Ampara e o suplemento do céu responderá aos teus apelos. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, se sentirem à vontade, para uma melhor concentração. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos nesse momento, aprendendo mais sobre o Evangelho de Jesus, agradecer a oportunidade do trabalho. Vamos pedir que Jesus nos inspire, que Jesus ampare a cada lar que irá receber o Divino Amigo, que Jesus abençoe a cada pessoa que esteja nesse momento participando da atividade da reunião pública. Está conosco, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, o tema de estudo do Evangelho da noite é a justiça das aflições. É um tema, trecho, um item que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Então, é o primeiro item desse capítulo. No Evangelho, é o início das bem-aventuranças, né, que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Após, esse é um dos maiores capítulos do Evangelho. Ele vai abordar as causas das aflições, as causas anteriores, o esquecimento passado, os motivos de resignar-se. Né? Então, são muitos itens, esse é um dos maiores capítulos. Após esse capítulo de Bem-aventurados os aflitos, Kardec, que é codificador da doutrina espírita, coloca um capítulo que é Cristo Consolador. E após esse, as demais bem-aventuranças. Né? Então, vamos comentar sobre as principais dificuldades, né, que nos são colocadas no caminho, né, e entender como podemos melhor trilhar essas dificuldades, crescendo e sendo apoiadas na fé raciocinada, bem como e principalmente nos ensinos de Jesus. Então, o capítulo começa descrevendo, está em Mateus 5, versículo 4, 6 e 10, e está colocado assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Então, a gente começa fazendo a reflexão, né, desse trecho, né, do Evangelho, e aí a gente pode se perguntar: quem são, né, os que choram e serão consolados? Né? São aqueles que estão tristes e que serão consolados. Então, são os que sofrem as provações,
as dificuldades, né, com resignação e paciência, né? Aqueles que sofrem, né, mas sem revolta, né, e aqueles que se revoltam, que se desesperam, não conseguirão as consolações de que falam Jesus, né? Que aí Jesus convida, né, a segui-lo, né? E para segui-lo próximo, é preciso um pouco de esforço, no sentido de observar, né, a necessidade da percepção da aflição de uma outra maneira, né, como oportunidade de aprendizagem. Então, Jesus nos ensina aí a necessidade do exercício da, da paciência, do exercício do crescimento, do exercício do fortalecimento que devemos fazer conosco mesmo para enfrentar os momentos difíceis, né? Que ninguém está livre, né? Todos nós aqui, né, encarnados na Terra, passaremos e teremos dificuldades no caminho, né? E aí, nesse trecho, também a gente pode se perguntar, e os que têm fome e sede de justiça, né? Quem são estes, né? Então, são os injustiçados, né? Os que padecem, né, em consequência das desigualdades entre os homens, né? Os que veem seus direitos desrespeitados, sem que eles ouçam os reclames, as queixas, né? Então, esses são os que têm sede de justiça, são os injustiçados, né? Os que sofrem em consequência das desigualdades, né? Então, é necessário que cada um de nós desenvolvamos, né, interiormente a necessidade do respeito ao próximo, né? Jesus nos trouxe do amor ao próximo, para que a comunidade inteira cresça esse valor e assim a gente possa, no futuro, vivenciar um, um, um ambiente de mais justiça entre os homens. E a gente também se pergunta, observando esse trecho do Evangelho, que quais são os que sofrem perseguição da justiça, né? Então, principalmente aqueles que buscam defender os mais fragilizados, né? Falar por aqueles que não têm voz, a buscar o direito, né, dos injustiçados. Então, estes podem incomodar e aí serem alvos de perseguição. E aí Jesus fala que serão felizes, né, que serão bem-aventurados esses, né, que buscam entender, que buscam a defesa daqueles que não têm a defesa, que não têm voz, né? Então, os bem-aventurados são aqueles que serão, Jesus fala que serão os felizes, né? Então, no Evangelho, as bem-aventuranças, no item 2, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá descrito que está em Lucas, né, 6, 20, 21, que bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. De todos sois vós que agora chorais, porque rireis, né? Então, a que pobres Jesus se refere, né? Vamos refletir um pouco sobre isso, né? São aqueles que estão desprovidos dos bens materiais, que estão privados dos meios que são indispensáveis à sobrevivência, os que não reclamam da miséria que experimentam, que buscam trabalho, no trabalho a satisfação das necessidades, né? Na prática do bem.
que buscam a oportunidade de crescimento espiritual. Então, são aqueles que não se acomodam e que buscam o equilíbrio, a melhoria interior também, né? São esses os pobres a que Jesus se refere aí nesse trecho, né? Então, será que ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina, né? Outra reflexão que a gente pode fazer. E não em absoluto, né? Ricos e pobres somos todos igualmente filhos de Deus, né? E Deus, ele é todo justiça, ele é todo amor, e ele não despreza ninguém por causa da condição material. Então, a condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento, né, diante da vida. É o amor que a gente dedica aos nossos semelhantes, é a prática do bem e a vivência do Evangelho que irá nos proporcionar esse reino dos céus, né? Essa condição melhor, né? Então, a gente precisamos, né, modificar o nosso comportamento no sentido de observar, né, o que Jesus nos trouxe, nos ensinou a respeito de amar a nós mesmos, de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, necessitamos para isso algumas mudanças, né, de comportamento, né? Um deles é entender a necessidade do perdão, né, da indulgência para com o outro, que é observar que todos temos defeitos, né, inclusive nós, né, mas que é necessário a gente amar a todos, mesmo assim, com os defeitos que temos, né? É necessário observar a diminuição do orgulho, né? Não termos orgulho, não termos o egoísmo, né? Que são as principais chagas da humanidade, está descrito no Livro dos Espíritos, né? Então, é necessário a gente retirar de nós o orgulho e o egoísmo, para que a gente chegue a essa condição, né, de estar, de obter, né, o reino dos céus que está descrito aí no Evangelho, né, nesse trecho, né? Então, continua o Evangelho dizendo assim: mas ai de vós, ricos, que tendes o mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome, ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas 6, 24 e 25. Será que a todos os ricos está reservado o sofrimento? Então, a gente compreende que não, que sofrerão não são todos, são todos aqueles que fazem mau uso, né, dos bens, de seus próprios bens, né? Aqueles que utilizam exclusivamente em proveito próprio, os que se julgam proprietários e não depositários, né, da fortuna que Deus lhes concede, os que não empregam a riqueza em benefício do próximo, né? Então, os bens materiais, eles pertencem, né, a Deus, né? E não, então, todos nós somos depositários de bens, né, que Deus nos coloca, né, das dádivas, né, de Deus. Então, aqueles que fazem o mau uso, né, de seus talentos, não só de bens materiais, mas de seus talentos também, esses estarão necessitando, né, de esclarecimento e, com certeza, suas consciências cobrarão, e aí haverá oportunidade de ressarcimento daqueles que abusam, né, desses bens, desses talentos que Deus concede a todos nós, né, em tempos diferentes, né? Então, o Evangelho fala da justiça das aflições, né, como subitem, item 3,
e diz assim que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, somente compreende que essas compensações que Jesus nos promete ocorrerão na vida futura, né? Sem a certeza, diz o Evangelho, do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, tá? Assim no Evangelho. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir, né? Então, são questionamentos que nos fazemos hoje, cotidianamente, né? E aí o Evangelho continua, né? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam, né? Então, também outra reflexão de que fazemos, né? Que observamos, né? Então, só se pode compreender essas diferenças, né? Sabendo que Deus é justo, é soberanamente bom e justo. Então, quem compreende que a importância da fé no futuro, né? Então, o Evangelho continua falando da fé no futuro, que a fé no futuro, ela pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber-se infinitas perfeições. Então, ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Então, Deus não colocaria essas diferenças, porque Deus é justo, e considerar todos como seus filhos, por capricho, né, como diz a mensagem, né, como privilégio para uns e sofrimento para outros. Deus não faria isso, né? Então, o Evangelho continua explicando a respeito dessa justiça, das aflições, né? Logo, às vezes diz assim o Evangelho, as vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades da vida, derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, isso vem de uma causa, como Deus é bom e é de toda bondade e justiça e é misericordioso, a causa dessas nossas dificuldades, ela também é justa. Então, isso, diz assim o Evangelho, continua, isso o de que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs aos homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, da palavra dos Espíritos, né? Então, quando vamos desfrutar dessas compensações que são prometidas por Jesus nessa passagem, né? Só na vida futura, como havia dito, né? Na condição de espíritos, né? Sem as constricções do corpo físico, né? Sem as amarras do corpo físico, sem as limitações da vida material, né? Que poderemos desfrutar dessas compensações. E aí experimentaremos mais satisfações que nem mesmo as maiores alegrias da terra nos poderão assemelhar, né? Então, as maiores alegrias da terra estão longe de serem é, de serem como as alegrias da vida futura, né?
Então, como a gente pode acreditar na justiça de Deus e, ao mesmo tempo, explicar a diferença de sorte, né, entre os homens, né? Como Deus é justiça, como o Evangelho foi falado ainda há pouco, está descrito no Evangelho, ele não iria permitir, Deus não permitiria que alguém sofresse sem merecimento, né? Porque se alguém sofre, justa há de ser a causa do seu sofrimento. E sofrimento, e somente a pré-existência do espírito pode explicar a desigualdade da repartição do bem e do mal entre os homens. Então, há um motivo que é de pré-existência, é, da reencarnação, né, de vidas anteriores. Então, há casos também em que o espírito, ao planejar a sua existência, solicita, né, essa dificuldade, esse sofrimento antes de reencarnar. Para quê? Né? Como prova, para adiantar-se, né, na senda do progresso evolutivo do seu espírito. Então, há casos também em que essa dificuldade foi solicitada pelo próprio espírito, né? Da própria pessoa, né? Para essa caminhada. Então, se hoje a gente sofre e nada fizemos nessa existência que possa dar motivo a esse padecimento, a gente deve buscar nas vidas anteriores, porque Deus não permitiria sofrermos sem razão. Deus é bom, misericordioso, e é justiça, e não permitiria, né, que sofrêssemos sem nenhuma causa. Então, será que são bem-aventurados todos os aflitos, né? Então, lá na mensagem de Lacordaire, que também está no Evangelho, no mesmo capítulo, no item 18, fala do bem e mal sofrer. Né? E lá diz que bem-aventurados os aflitos não se referia à generalidade dos sofredores, né? Pois todos os que estão aqui na Terra, né, sofrem, estando sobre trono ou sobre a palha, né? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, nessa mensagem, nos faz compreender a necessidade de nos fortalecermos, né, de pedirmos em prece a Deus, nos fortalecermos para a gente conseguir conduzir e suportar essas provas, né? E entender a necessidade delas para cada um de nós, né? E elas nos farão crescer, né, espiritualmente. Então, bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, diz esse trecho da mensagem de Lacordaire. Né? Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, né, e a sua submissão à vontade de Deus. Né? Então, diante dessas dificuldades que acontecerão ao longo das nossas vidas, um recurso importante para nos fortalecer é a prece, né, que é suporte para a nossa alma, né? Mas é preciso também fé, né? Prece, fé viva na bondade de Deus, para confiarmos de que as dificuldades elas irão passar e iremos conseguir vencê-las interiormente, vencê-las utilizando e confiando em Deus. Né? Então, o tema de hoje aborda essa questão de compreendermos a oportunidade que as dificuldades nos trazem, a oportunidade de crescermos, né, entendendo e confiando na bondade divina. Então, meus irmãos, eu termino aqui a minha fala a respeito desse trecho do Evangelho, Justiça das Aflições, e logo após a nossa prece,
vocês poderão providenciar uma água para ser fluidificada pelo passe à distância, né? Então, estamos todos conectados, vamos mentalizar aí as nossas necessidades, né, durante a prece e o passe. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade da vida, de saúde, o amparo e a assistência à nossa atividade, aos lares de todas as pessoas que irão participar da nossa conversa, da nossa reunião, e que Deus possa providenciar, inspirar-nos a nos fortalecermos, vendo nas dificuldades, oportunidades de crescimento interior. Graças a Deus que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.